dicas do meu coração para fazer uma transição segura, a primeira coisa que você tem que entender é que vai te dar frio na barriga. E parece óbvio falar um negócio desse, mas na prática não é tão óbvio assim. Porque querendo ou não, o próprio fato de ter que tomar uma decisão que vai ligar para você uma ideia de insegurança ou de perda, pode paralisar essa tomada de decisão. E é sobre decidir. Então, o primeiro passo, você tem que entender assim, tá, eu entendo o consultório e tá aqui provado, né, todo bom e santo dia, são 3 lives por dia nesse ciclo, fora todo o conteúdo que a gente publica aqui há não sei quanto tempo, o ciclo negócio tem 3 anos, né, 2.212 alunos até então, então assim, é uma coisa que vem, né, tem uma estrutura. E todo bom e santo dia que eu tô te falando, é possível viver de consultório, uns vão conseguir isso em mais tempo, outros vão conseguir isso em menos tempo, tem estruturas diferentes, tem modelos diferentes, tem realidades diferentes. Mas o que todas elas têm em comum, todos eles têm em comum? Tomar uma decisão. E essa decisão, ela vai te dar um frio na barriga, mas a ideia é, ela não pode te paralisar. Porque senão você vai ficar sempre naquela ideia de, e se eu tivesse feito? E claro, né, eu tenho dito aqui também diariamente, o consultório não é para todo mundo. Não é essa ideia do óbvio. Formei, sou psicóloga, logo tenho perfil para ser empreendedor no consultório. Às vezes tem gente que não tem. E tá tudo bem. Não é uma ideia de quem é melhor ou quem é pior, se tá certo ou se tá errado. Fora disso, né? Não é esse o nosso objetivo. Mas vem esse sentimento de que eu preciso entender se correr risco, tomar decisão, enfrentar desafios, ser resiliente, que é parte desse perfil de protagonista que eu venho falando aqui todo bom e santo dia, se isso é parte também daquilo que eu desejo. Porque se for, eu tomo a decisão e a minha transição vai ser muito mais tranquila. Porque eu sei o que eu quero, eu sei o que é importante para mim. Aí agora eu vou trabalhar um planejamento para essa transição acontecer. E isso torna o meu processo mais fácil. Então eu decidi, escolhi, tenho certeza daquilo que eu quero, vou entender nisso uma oportunidade para mim, porque querendo ou não, é uma oportunidade de fazer aquilo que a gente ama e viver daquilo que a gente ama. É uma oportunidade de você trabalhar com aquilo que toca o seu coração e viver disso. Eu não estou falando só numa visão romântica, na ideia de, é tão bom fazer para os outros, é tão bom ajudar. Claro que é, óbvio que é, mas isso precisa voltar como um recurso financeiro para você. Porque senão você não sai do RH, você não sai da outra empresa e muito menos do plano de saúde, porque você precisa de dinheiro para viver. Entendido tudo isso, o seu primeiro desafio é estipular uma meta. Você precisa ter uma data para fazer essa transição. E eu não estou nem necessariamente dizendo que é importante que você tenha a data do dia do chega. Do tipo, vou pedir demissão, vou sair do contrato, vou pedir minha licença, né, Yarley? Acho que você está aí. Vou pedir lá o descredenciamento do plano, tal data. Isso pode ser o primeiro caminho. Mas não é nem só isso, assim, no pensamento de, eu preciso ter uma noção? Sim. Eu preciso ter uma visão? Sim. Mas eu preciso ter uma linha de chegada para essa linha de chegada me estimular. Vou fazer uma pergunta importante aqui para a gente comentar no chat. A gente sabe que se a gente estudar um pouco todo dia, a gente vai aprender mais, certo? Se a gente estudar ali 15 minutos de um tema, né? As escolas hoje tendem a trabalhar muito isso, né? Desse estudo que é todo dia, que a gente vai fazendo todo dia, que faz um pouquinho todo dia. Isso aumenta muito a experiência de retenção do conteúdo e tudo mais. Mas, no momento muito íntimo, assim, né? Desse tanto de live que a gente tá fazendo aqui, com a jornada que tá chegando, vou perguntar uma coisa difícil pra você, colega como eu, psicóloga como eu. A gente tende a estudar mais um pouquinho todo dia e tá tudo bem para a vida. Ou você, na época da faculdade, principalmente, vou pegar a faculdade porque todo mundo fez, é o exemplo mais fácil. Na época da faculdade, quando tinha o dia da prova, ou o dia de apresentar o trabalho, ou o dia de entregar o trabalho, você ia lá e fazia tudo que você não fez nos outros dias. Olha lá pra mim. Você tinha esse hábito e era mais fácil para você estudar mais um pouquinho todo dia, opção 1. Estudo mais todo dia porque eu sou super disciplinada e era lindo e eu sei que era importante e tudo mais, essa é a opção 1. Ou opção 2, cara, a prova é amanhã. Eu até tenho uma noção, mas hoje eu vou virar à noite para estudar.
Ah, e o trabalho é para entregar segunda-feira. Tá. Eu até tenho uma noção ali do não sei o que, barará, mas agora eu vou estudar, porque o negócio é segunda-feira. Passa pra mim aqui. Você tem mais facilidade em prevenção, tipo, vou estudando e tá tudo bem, ou aquela ideia de que por ter a data acelera a sua tomada de decisão. No sentido de que pela data eu faço mais. Porque tem a data e eu tô lá com esse momento. E aí, com isso, eu vou lá e faço. Olha lá. Tem um grupo da opção 1, mas se vocês olharem aí no chat, tem muito mais gente na opção 2. E, gente, não é porque a gente é indisciplinado, não, tá? É porque a data te estimula. E por exemplo, tá? A data faz você fazer mais. O tempo, a ideia do limite. Uma coisa é você poder fazer qualquer dia. Outra coisa é você ter uma data para fazer. Outro exemplo clássico. Você já testou fazer atividade física na academia? Que você pode ir qualquer dia, qualquer hora, em qualquer momento. Ou com o personal que está lá te esperando. Ou uma aula que você marcou e a aula acontece todo dia naquele horário ali. Você tende a fazer coisas que você tem uma pressão. E normalmente essa pressão vem pela data ou vem pelo compromisso. Então, essa coisa de qualquer dia, em qualquer momento, funciona para um grupo de pessoas, até funciona, mas é para o grupo menor da Terra. A grande maioria das pessoas funcionam com prazo. A maioria das pessoas funcionam com as datas. Entende? E quando você define a data, quando você define o mês, quando você estipula que é naquele tempo ali, e logicamente, vai trabalhando elementos para chegar nisso, fica muito mais fácil. Então, dentro do seu planejamento de transição, fundamental, obrigada aí pela colaboração de vocês, isso é muito bom. Fundamental, você tem que ter um prazo, você tem que ter uma definição, você tem que ter uma ideia de quando esse prazo vai acontecer. E aí você vai tomar uma outra decisão agora comigo. Você quer fazer uma transição gradativa ou você quer fazer uma transição brusca? Tipo, Bárbara falou aí, tô saindo. Não sei, Bárbara? Não sei se você já estava se planejando para fazer e tá tudo bem. Ou se tá saindo agora para correr o risco e 2021 é o ano. E para alguns isso vai ser estímulo, para outros vai ser paralisia. É muito questão de perfil. Não tem uma ideia certa e errada. Então vai lá. Se eu estipulei isso, eu preciso começar a entender um outro princípio da gestão, tá? Que é a ideia da reserva financeira. Eu tenho uma meta com uma data. Só que normalmente essa data ela tá pra frente, A prova não é amanhã. O professor te fala, vai ter prova daqui 15 dias. Essa data normalmente ela tá pra frente. Se ela tá pra frente ali, o ideal, colega, é que você se organize, tá? Financeiramente, principalmente, para que ao chegar nessa data você tenha mais estrutura para de fato entender que, poxa, é a melhor decisão que eu tomei na minha vida.